A psiquiatria do neurodesenvolvimento investiga condições cuja origem está ligada à forma como o cérebro se organiza desde as fases iniciais da vida, antes mesmo do nascimento, e que influenciam profundamente a maneira como a pessoa percebe o mundo, regula a atenção, constrói linguagem, interage socialmente e organiza o pensamento ao longo de toda a existência. Entre essas condições, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, e o transtorno do espectro autista, TEA, ocupam um lugar central não apenas pela frequência com que aparecem na população, mas pela complexidade de seus efeitos subjetivos, cognitivos e sociais. Diferentemente de quadros psiquiátricos adquiridos mais tarde, como episódios depressivos ou transtornos de ansiedade, os transtornos do neurodesenvolvimento não representam uma ruptura com um funcionamento anterior considerado típico, mas constituem uma trajetória distinta desde o início da vida psíquica. No TDAH, observa-se principalmente uma alteração na regulação da atenção, do controle inibitório e da organização executiva do comportamento. Isso significa que o cérebro tem maior dificuldade em sustentar foco em tarefas pouco estimulantes, controlar impulsos imediatos e planejar sequências de ações de modo estável ao longo do tempo. Essa condição não é simplesmente desatenção cotidiana ou agitação infantil comum. Trata-se de um padrão persistente, associado a diferenças na modulação dopaminérgica e na dinâmica de circuitos frontoestriatais, responsáveis pela tomada de decisão, antecipação de consequências e manutenção do esforço mental. Muitas pessoas com TDAH apresentam, paradoxalmente, períodos de hiperfoco intenso quando a atividade desperta interesse profundo, o que revela que o problema não é a ausência de atenção, mas dificuldade de regular sua distribuição voluntária. Já o TEA envolve alterações mais amplas na integração social, na comunicação e na flexibilidade comportamental. O espectro é caracterizado por grande variabilidade interna, podendo incluir desde indivíduos com linguagem altamente desenvolvida e pensamento abstrato sofisticado, até pessoas com dificuldades expressivas significativas na comunicação verbal. Em comum, encontram-se padrões de processamento sensorial diferenciados, tendência a interesses específicos intensos e formas particulares de interpretar sinais sociais implícitos. Em vez de uma falha global de empatia, como muitas vezes se afirmou no passado, estudos contemporâneos sugerem que o autismo envolve estilos distintos de leitura social, frequentemente baseados em menor automatização de inferências sobre estados mentais alheios e maior dependência de pistas explícitas. A psiquiatria contemporânea compreende tanto o TDAH quanto o TEA como variações do neurodesenvolvimento com base multifatorial, envolvendo componentes genéticos relevantes e interações complexas com fatores ambientais precoces. Não se trata de doenças no sentido clássico de lesões identificáveis isoladamente, mas de configurações funcionais do cérebro que produzem vantagens e dificuldades específicas conforme o contexto social e educacional em que a pessoa está inserida. Por isso, a abordagem clínica atual busca não apenas reduzir sintomas, mas favorecer adaptações ambientais e estratégias cognitivas que permitam maior autonomia e qualidade de vida. Outro aspecto fundamental é que essas condições frequentemente persistem na vida adulta, ainda que suas manifestações mudem com o tempo. Adultos com TDAH podem apresentar dificuldades de organização, gestão do tempo e regulação emocional, enquanto adultos no espectro autista podem enfrentar desafios na leitura de códigos sociais implícitos e na adaptação a ambientes altamente imprevisíveis. Ao mesmo tempo, muitos desenvolvem competências notáveis em áreas que exigem atenção a detalhes, pensamento sistemático ou originalidade associativa. Nas últimas décadas, houve uma mudança significativa na compreensão cultural dessas condições, com a emergência do conceito de neurodiversidade, que propõe reconhecer diferenças neurológicas
como parte legítima da variação humana, sem negar a existência de sofrimento real ou necessidade de suporte clínico. Essa perspectiva não substitui a psiquiatria, mas a amplia, permitindo pensar o cuidado não apenas como correção de déficits, e sim como construção de contextos onde diferentes formas de funcionamento mental possam encontrar espaço de expressão e reconhecimento.